Ó, gravando, gravando, bolinha rodando, foi? Oi, Perfeito. professor Rogério Garrijo, bem-vindo. Estamos iniciando, professor. Prazer em tê-lo aqui com a gente. Show de bola. Aos poucos o pessoal vai chegando, né? Acho que a gente Pode pode iniciar deixar. aqui, né? Acho que a gente pode iniciar o bate-papo aqui. No final, a gente conversa de novo, para não atrapalhar. Vou sair de cena aqui. Perfeito. Pessoal, boa noite aí, todo mundo, a todos aí. Obrigado pela presença, né? E agradecer também à professora Roberta, que está aqui conosco nessa noite, nessa dobradinha aqui da matemática, para a gente bater um papo sobre matemática no Enem, tá? Nós preparamos aqui uma apresentação, um bate-papo aqui, previsão aí de uma hora e pouquinho, para a gente conversar um pouco sobre a matemática no Enem, principalmente para a gente verificar aqui, através de informações e gráficos aqui, a relevância da disciplina e a importância de você realizar sua preparação, né, não só para as áreas de humanas e tal, e linguagens, natureza, mas para matemática também. E perceber que, de repente, pode ser um diferencial na sua preparação para o curso que você deseja. Normalmente a gente vai mostrar para vocês se vai ser um diferencial aí na conquista de pontos na prova, né? Vai ser uma disciplina, porque, diferentemente das outras áreas, nós vamos ver aqui que matemática ela é uma disciplina e, ao mesmo tempo, é a própria área, né? Então, ela é uma área sozinha, diferente das outras disciplinas que compartilham ali, em grupo ali, as outras áreas. Então, a intenção aqui é deixar vocês tranquilos quanto à disciplina, dar algumas dicas, dar alguns toques aqui, né? E aberto aí a vocês também a colocação, a dúvidas que vocês tiverem em relação à matemática aqui no Enem, né? Então, a nossa proposta aqui é apresentar essas informações para que vocês consigam olhar para a matemática, de repente, de uma maneira diferente e direcionar ali a sua preparação, né, para o Enem 2021, tá bom? Então, eu sou o professor Vinícius Elias, já falei que a professora Roberta, daqui a pouco, já vou passar aqui a bola para ela se apresentar também, para a gente iniciar, né? Então, no encontro de hoje, a previsão aqui é para a gente destacar essas informações para vocês, tá? Vou passar agora para a Roberta. Roberta, dá um alô pro pessoal aí, boa noite. Boa noite, galera. Eu sou a professora Roberta, sou professora também de matemática, aí junto com o Vinícius, e o nosso objetivo aqui é tornar vocês diferentes dos outros candidatos. Nosso objetivo é que você entenda como é que funciona a prova de matemática, né? Porque muitas vezes a gente olha a matemática como uma única disciplina, mas quando a gente pensa no Enem, ela passa a ser mais do que uma disciplina. E a gente está aqui para mostrar para vocês esse diferencial, e eu tenho certeza que vocês já estão aí com uma vantagem só de estar aqui, só de estarem preocupados, né, em conhecer mais dessa prova, e podem ter certeza que a gente está aqui para colaborar. Qualquer dúvida, podem escrevendo no chat, tá bom? Qualquer momento da apresentação, que eu ou o Vinícius vamos respondendo para vocês, tá bom? Sejam bem-vindos à equipe Aprimorar. Estamos aqui para fazer o diferencial na sua noite. Pode começar, Isso aí, Vinícius. beleza. Obrigado, Roberta. Agradecer o pessoal que chegou aí, boa noite. Eu vi aqui o nome aqui que eu conheço, né? A Manu, lá da turma de Teresina. O pessoal lá de Teresina, no Piauí, está aqui com a gente também, marcando presença. Né? Eu vi o nome ali na hora, já reconheci ali, ó. Então, aqui, né? Pessoal do DF e também recebendo aqui colegas de outros estados também participando desse momento de hoje. Muito bacana. E eu não falei inicialmente também do Aprimorar, a Roberta reforçou. Nós vamos começar o intensivo do Enem a partir de segunda-feira. O Aprimorar, para quem não sabe, né, é um acompanhamento, um cursinho aqui do Distrito Federal, né, e a Denise, que é a mentora aí, ela está aqui com a gente também, e ela é que está organizando essa semana. Nós tivemos vários encontros ao longo dessa semana. Hoje é o dia de matemática, ontem foi redação. Lá no canal do Telegram, já tem as gravações ali dos encontros anteriores. Esse encontro está sendo gravado, nós vamos disponibilizar lá também no Telegram do Aprimorar, tá? Então, isso aqui também já é uma forma de vocês conhecerem um pouco esse espaço, né, o espaço Aprimorar, e ver a qualidade, o corpo técnico, aqui, a equipe de professores. Então, um pessoal muito engajado aqui, os melhores professores de Brasília aqui para atuar com vocês, tá? Então, puxando aqui, né, Roberta, vamos iniciar. Vinícius. Pode falar. Eu vou postar novamente aqui no chat para vocês as informações do grupo do Telegram, tá bom? Ótimo. E da Aprimorar, que está lá no Instagram, e os telefones de contato, para quem precisar, para quem buscar mais alguma informação. Perfeito. E aí quem quiser também, de repente, vai estudar para o Enem 2021 e está querendo, né, fazer alguma turma, participar de algum intensivo, reforça o convite, que quem não está no nosso intensivo Enem, que vai começar segunda-feira,
né, entre em contato com a Aprimorar para saber maiores informações, os valores e tal, as condições lá, que vai ser bem bacana mesmo, tá? Então, abrindo aqui, ó, entrando aqui, a gente então vai bater um papo aí para falar sobre a matemática no Enem. Eu coloquei uma imagem da Universidade de Brasília aqui, porque a maioria, né, o pessoal que está aqui, a maioria, normalmente ali vai usar a nota para direcionar para a Universidade de Brasília, podendo também direcionar a nota do Enem para ingressar nas universidades de outros estados, tanto as públicas quanto as privadas também, né? Mas aqui em Brasília, principalmente, a nossa primeira opção normalmente é a UNB, por isso eu coloquei um pedacinho aqui da imagem da Universidade de Brasília, já para dar uma aquecida aqui no bate-papo, tá? Falando aí da prova do Enem, antes de falar de matemática, eu quero reforçar algumas informações com vocês, pessoal. A prova do Enem, ela já tem essa estrutura desde sempre, né? Ela modificou um pouco a ordem ali da aplicação da prova, mas a estrutura da prova continua sendo a mesma, né? É porque antigamente, hoje você tem num domingo e no outro domingo, né? O primeiro dia de aplicação e o segundo dia de aplicação, você tinha uma ordem um pouco diferente alguns anos atrás. Agora a gente tem humanas e linguagens no mesmo dia, redação no mesmo dia, e matemática e natureza no segundo dia. Mas a redação ela já foi do segundo dia, hoje ela está no primeiro dia também. Mas olhando para a prova do Enem, pessoal, você tem que entender essa prova com esse esqueleto, com essa estrutura, tá? A prova do Enem, ela vai ter ali 45 questões de cada área para vocês, e vocês têm que entender bem, mais ou menos, a dinâmica de cada área dessa. Né? Então, nós temos aqui linguagens, por exemplo, ó, contemplando aqui, né, língua estrangeira, língua portuguesa, arte, educação física. A gente vai ter aqui a parte de humanas também, concentrando aqui geografia, história, filosofia, sociologia. A gente tem natureza, contemplando aqui física, química e biologia, tudo 45 questões. E a gente tem matemática, que é o assunto de hoje, que é uma área e, ao mesmo tempo, ali a disciplina sozinha, com 45 questões, pessoal. Então, assim, a gente vai tentar mostrar para vocês aqui hoje que, por mais que o pessoal, mas às vezes eu tenho uma certa dificuldade em matemática ali, isso é natural, algumas pessoas têm, mas ainda assim, vale muito a pena você investir em matemática pelo seguinte, são 45 questões de uma área só, de uma disciplina só. Você não tem isso nas outras áreas. Você vai ter ali 9 de química, 10 de química, às vezes tem 15, mas é mais raro. Normalmente é mais equilibrado. Natureza, você vai ter ali 8 de história, 8 de geografia, que você tem aquele universo inteiro que você estuda no ensino médio para cair 9 questões, 8 questões. Né? Então, você fica ali, às vezes você estuda vários tópicos, busca os assuntos mais cobrados, chega na prova, não vem o assunto que você estudou às vezes, né? Matemática, isso não acontece. Se você já consegue captar a estrutura, o que mais vem ali, você já vai direto ao ponto. Então, a chance de você já saber previamente mais ou menos o que te espera é muito maior, às vezes, do que nas outras áreas. Eu já estou puxando aqui, né, a sardinha para essa área, mas isso a gente percebe mesmo, né? A gente percebe mesmo. Não é porque eu e Roberta, que somos da área da matemática, não. Eu acompanho as outras disciplinas aqui e eu ouço até mesmo dos colegas das outras áreas mesmo. Falo, poxa, eu trabalhei tanto o ano inteiro, Segunda Guerra Mundial, e aquela... Ai, não caiu. Trabalhei ditadura o ano inteiro, tinha certeza que ia cair, não caiu. Né? Matemática é difícil isso acontecer, né? Normalmente, o assunto que está proposto ali, que a gente vai mostrar aqui para vocês no final, você sabe que vem, né? A gente não sabe exatamente como o examinador vai construir a questão, mas você sabe que aquele assunto vem, tá? Então, é importante você ter noção dessa leitura aqui, né? De perceber, mais ou menos, esse olhar, né? E de perceber que aqui pode ser um diferencial. E a gente vai mostrar para vocês, principalmente para quem quer aqueles cursos mais concorridos, tá? Você ganha muitos pontos aqui dentro dessa área. O custo-benefício é muito interessante, né? Eu estou vendo o Caio perguntando aqui, né? Se cai educação física, né? A surpresa dele cai, tá? Só que muita gente não percebe ou não sabe, assim. Sempre vai ter uma questãozinha de educação física, falando de condicionamento físico, né? Falando de respiração, lá no primeiro dia. Tá? Essas questões normalmente são de educação física. De 2 a 3 questões, muitas vezes, é dentro ali da educação física. Vai falar de anorexia, às vezes vai ter um texto que vai falar de anorexia, sempre vem alguma coisa nesse sentido lá no primeiro dia. Essa é a parte que é de educação física, tá, Caio? Então, isso sempre vem sutil ali na prova,
né? Mas muitas vezes os candidatos respondem pelo conhecimento, assim, pelo conhecimento acumulado, mas nem percebe que é um assunto que está lá dentro, né? Que ele estudou em algum momento da vida na educação física. Então, tem sim, na estrutura aparece educação física lá, tá certo? Então, entrando aqui, você quer complementar, Roberta? Deixa eu perguntar para os meninos, então, né? Se vocês sabem como é que funciona e para que serve a prova do Enem. Porque muitas vezes a gente vê, vou fazer o Enem porque ele é mais fácil que o PAS. Né? Eu escuto muito isso dos alunos do terceiro ano. Eu vou fazer o Enem porque ele me dá mais abertura, me dá mais chances. E o que a gente precisa entender da prova do Enem? A prova do Enem, o objetivo dela é saber o índice, né, da educação no Brasil. É diferente do PAS. Por quê? Porque o PAS tem como único objetivo, tanto o PAS quanto os vestibulares, o único objetivo deles é te aprovarem na UNB, né? No caso de Brasília, e nas outras universidades também, aí das outras regiões. Então, a diferença é que um PAS, um vestibular, ele quer e ele precisa te eliminar. Meus alunos falam que dói ouvir isso, né? Que o PAS e o vestibular, ele quer te eliminar. Por quê? Porque não tem vaga para todo mundo. São muitos candidatos para poucas vagas. Então, ele precisa te eliminar. Então, vai ter pegadinha nos vestibulares e no PAS? Vai. Vai ter questões com índice, com nível muito alto? Vai também. Por quê? Porque se você erra uma dessas questões, já tem muitos candidatos aí que ficam na sua frente. O Enem, não. O objetivo do Enem é de saber como é que está a educação no Brasil. Então, o objetivo do Enem não é te eliminar. Né? Eu não sei se vocês conhecem como é que funciona também a forma de correção dessa prova, mas ela é baseada na teoria de resposta do item, que é o famoso TRI. Como que funciona isso? E aqui já vem a nossa primeira dica para vocês na hora de realizar a prova do Enem. Primeiro, você resolve as questões mais fáceis. Roberta, mas eu não posso seguir a ordem que as questões aparecem? Sabe qual é o risco? Se você acerta uma questão difícil, onde você ficou lá 10 minutos em uma questão e conseguiu resolver, mas erra uma questão fácil, por já estar cansado, por já estar ali no final da prova, a correção, o TRI vai considerar que você chutou aquela questão difícil. Olha como é diferente a prova do Enem. A prova do Enem, ela quer saber se efetivamente você aprendeu, se você sabe aquele conteúdo. Então, ao acertar uma questão muito difícil e ao errar uma questão fácil, pelo TRI, ele vai analisar que você chutou aquela questão e você perde pontuação. Então, a gente precisa, até na hora de fazer essa prova, de ter esse cuidado, de fazer a prova de uma questão mais técnica mesmo, de analisar a questão e falar, essa questão é fácil, eu consigo fazer, tá bom? Então, essa já é a nossa primeira dica, cuidado com o tipo de correção que é feito nos vestibulares e no PAS e o tipo de correção que é feita na prova do Enem. Eles querem saber se efetivamente você sabe aquele conteúdo. Tudo bem? Isso que a professora Roberta falou é essencial mesmo. O Enem, ele tem um olhar, tem uma correção diferenciada, e se o candidato, quando ele entende essa lógica, isso interfere até mesmo na sua preparação, né? Então, não é simplesmente, eu vou estudar para o Enem, vou estudar um monte de matéria, resolver questões, chegar e fazer a prova. Né? A gente percebe que os candidatos aí que conseguem aprovação, notas altas, notas bem elevadas, eles estudam, mas eles também vão para a prova com estratégia, né? E uma das estratégias é perceber a questão do TRI, né? A professora Roberta destacou muito bem. Na prova, é muito comum a gente chegar na prova e querer fazer na ordem sequencial. Eu vou fazer a 150 e depois eu quero ir para 151 e só vou para 152 depois que eu terminar 151. A gente naturalmente tende a fazer isso. Parece que dá uma dor no coração, um aperto de pular a questão, né? Mas vocês não podem fazer isso na prova do Enem, porque estrategicamente eu vou mostrar para vocês ao final do encontro de hoje um mapa da prova, de como apareceu, mas lá a gente vai ter a clareza do que eu vou falar agora. Muitas vezes o examinador lá no Enem, ele vai colocar as questões mais complexas no começo, de cara. Às vezes as 3 primeiras são difíceis pra caramba. E você vai perder tempo demais nelas. E, naturalmente, você vai perceber que vai ter um grupo de questões difíceis, fáceis e médias. O grupo das questões difíceis ele é um grupo menor.
e você vai perder tempo demais nesse grupo menor, sendo que você já poderia estar resolvendo as questões do grupo fácil e das medianas, as questões médias ali. Então, se você mapear, já correr na prova e localizar essas questões mais fáceis, as questões médias ali, você depois vai ficar confortável para resolver as difíceis com o tempo que você quiser. Mas essa habilidade você só vai adquirir resolvendo questões de prova, estudando, resolvendo, fazendo simulado, né? Porque aí você vai adquirindo a maturidade de olhar aquela questão e falar, essa aqui eu já posso pular, porque essa aqui é difícil, eu já vou procurar fácil. E vocês vão ver que estrategicamente o examinador faz isso direto. Ele coloca ou as duas primeiras, ou a segunda, terceira e quarta. Ele coloca logo no início para você perder tempo no começo. Eu já tive vários alunos, muitos alunos mesmo, que na hora da prova ficou com medo e falou, não, professor, você falou isso, mas quando eu cheguei na hora, eu quis fazer sequencial, chegou no final, tinha 10 questões de graça no final da prova e eu não deu para fazer, não deu para marcar. Eu perdi tempo demais no meio da prova, fui fazendo as difíceis, e aí tive que chutar essas 10 últimas. Era questões de estatística, questões de porcentagem. O cara errou, né? E aí ele foi pego no TRI, porque ele deixou de fazer, chutou as faces no final, foi pego no TRI, e aí ele caiu, né? A média dele, diminuiu um pouco a nota dele ali. Então ele bateu aquele arrependimento quando ele viu a nota depois que a estratégia foi errada na prova. Né? Então isso vocês vão aprendendo, resolvendo, e a gente aqui a proposta é mostrar isso para vocês também, né? A gente aprender aqui e trazer isso para vocês, que isso faz muita diferença, muita mesmo. Passando aqui para o próximo, pessoal, olha só. Qual é a importância, né, da prova de matemática no Enem? A gente quer começar falando disso para depois a gente falar dos assuntos mais cobrados. A relevância da prova a gente já começou a mostrar mais ou menos para vocês, mas eu quis trazer aqui alguns números para reforçar isso, né, e vocês perceberem a relevância da prova de matemática, tá? O que eu trouxe aqui? Esse gráfico que vocês estão vendo aqui na tela é um gráfico que mostra a mediana da pontuação na prova por número de acertos, tá? Então, aqui vai ser a mediana, aqui vai ser a pontuação, ó, a mediana da pontuação. Então, aqui você tem um intervalo médio ali, você vai ter uma pontuação, ela poderia ter sido um pouquinho maior, um pouquinho menor, eles trouxeram a mediana, então é só uma referência aqui. Mas em relação ao número de acertos, tá? E aqui, cada cor dessa é uma área, né? Então, matemática é a linha vermelha, essa linha de cima que vocês estão vendo. Ela está acima de todas as outras e tem uma distância grande de matemática para o restante das áreas. Pessoal, isso aqui está mostrando, né, a pontuação por acerto. Então, um candidato, por exemplo, que acertou aqui, ó, 20 questões das 4 áreas, eles tiveram pontuação diferentes. Muitas vezes vocês acertam lá, vai pegar o gabarito e acerta 20 questões, o colega 20, aí quando vai ver a nota, vocês tiraram nota diferente naquela área, né? Isso é por conta do TRI, tá? Olhando a mesma área, né? Ah, eu acertei em linguagens 20, meu colega acertou 20, mas a pontuação foi diferente. Isso é por conta do TRI. E entre as áreas, isso também acontece, né? Você tem também a questão, além do TRI, você tem a questão do desvio, do padrão, então o nível de dificuldade da área, o número de erros e acertos dos candidatos. Então, tudo isso influencia. E matemática fica disparado aqui, ó, em cima das outras matérias, ou seja, das outras áreas. Um exemplo, 20 questões aqui de matemática, se eu acerto, 20 questões de todas as áreas, né? Eu vou ter aqui, por exemplo, a área que costuma pontuar menos é linguagem, né? O pessoal que é de humanas, principalmente os alunos que têm mais aptidão para humanas, eles muitas vezes ficam até meio chateados, falam, poxa, mas eu gosto tanto de humanas, eu sou muito bom em humanas, e a área que menos pontua, né? É a área que menos pontua, né? Se você é bom de humanas, você vai para gabaritar humanas, tranquilo. Mas saiba que é uma área que ela menos pontua. Então, você vai para gabaritar humanas, mas você sabe que você tem que buscar uma outra área que pontua também, e que tem uma pontuação bacana. E matemática aqui, ó, você pode você ter aptidão em qualquer área, mas matemática tem que estar junto. Vai ter que carregar junto, porque ela vai jogar a sua nota lá para cima, tá? Então, veja só, essa linhazinha aqui, ó, né, o candidato aqui ele teria um pouco mais de 500 pontos, com 20 acertos na prova de humanas, de linguagens, né? A prova de linguagens. Se a gente pula aqui para azul, que é humanas, um pouco mais que linguagens, tá? E se a gente pula para ciência da natureza, subiu um pouco mais.
Quando a gente vai para matemática, quando a gente sobe aqui para matemática, pessoal, olha a diferença, olha a distância. Olha a distância que matemática está da pontuação aqui de 20 acertos das outras áreas, tá? Então, ó, dá uma diferença muito grande, né? Você está aqui na casa dos 500 com as outras áreas e matemática já está passando de 600, quase chegando em 700. O mesmo número de acertos, tá? Então, veja a relevância dessa matéria. Ah, professor, mas eu sou de humanas ali, eu sou de linguagens, eu não tenho tanta aptidão. Beleza, mas estude matemática para você gabaritar pelo menos as questões fáceis e questões médias. Pessoal, tem muitas questões, a maior parte das questões são fáceis e médias, e tem muitas questões lá muito simples mesmo, muito simples mesmo, que o cara coloca lá e às vezes no nervosismo você não dá tempo de fazer, ou pula porque não conseguiu perceber ali o que queria, e se você consegue captar e buscar essas questões tranquilas, você vai perceber que sua nota vai lá em cima. A matemática vai te ajudar muito mesmo a você melhorar seu desempenho na prova, tá? Tendo aptidão ou não para matemática, ela tem que ser uma disciplina, ela tem que ser uma disciplina que tem que estar no seu cronograma de estudo. Você quer complementar alguma coisa, Roberta, aqui nesse gráfico? Não, na verdade, assim, já aproveitando também aí a prova do Enem, para dizer que para vocês, tem muita gente que olha para um gráfico desse e fica assim, o que representa esse gráfico, né? E é um dos itens, assim, que aparece na maioria das questões do Enem, e que a gente precisa estar atento a isso. Então, às vezes, até um jornal que você for ler, uma reportagem que você vai ver no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, o gráfico aparece e muitas das vezes a gente não consegue interpretar, né? Então, o Vinícius fez uma análise ali toda do gráfico e a gente precisa estar atento a isso. As cores, as distâncias das linhas, aos números que estão sendo colocados também como variáveis, tá bom? Isso é importantíssimo para qualquer pessoa que for fazer uma prova do Enem. Vocês vão observar nas provas, se vocês pegarem para abrir as provas do primeiro, do segundo dia, e aí não só falando da prova de matemática, mas principalmente da prova de natureza, muitas questões exigem essa análise de gráfico, tá bom? Então, às vezes pode parecer um item simples, né? De olhar aqui para o gráfico e saber ali 20 questões, qual é a pontuação, mas se a gente se perde nisso, lá na sua prova você já perde metade dela, porque tem a metade das áreas da natureza e matemática, tá? Então, cuidado com isso. Atenção a analisar gráfico. Isso é extremamente importante. E a parte gráfica, eles tentam explorar das mais diversas formas, né? Eles trazem gráfico de barras, gráfico de linha, de várias maneiras. Então, você, estudando as provas anteriores, já fica uma dica aqui, você vai percebendo que há um certo padrão, inclusive. Eles costumam repetir algo muito parecido, uma tabela, sempre o recurso de usar uma tabela para trabalhar tal coisa, um gráfico de barras para trabalhar tal coisa. Quando você vai mapeando, assim, você vai estudando, né, vai visualizando, você percebe que há um padrão assim na prova que você consegue ver que sempre aparece, a banca sempre persiste ali, a comissão que organiza a prova ali, o examinador, sempre traz algo muito semelhante todo ano. Então é uma prova assim que você consegue se preparar e chegar bem na prova, tá? Então vou avançar aqui agora, mostrando para vocês a curva do número de candidatos por número de acertos em cada prova. Aqui é um outro gráfico, assim, eu queria dar mais ênfase àquele, mas eu trouxe isso aqui para reforçar com vocês também, mas aqui ele vai mostrar para a gente o número de candidatos por número de acertos na prova. Perceba que a maioria dos candidatos, pessoal, a maioria dos candidatos, eles vão acertar mais ou menos de 5 a 10 questões na prova. A curva, né, tá vendo que o gráfico faz a barriguinha lá em cima, né? Mais de 300 mil ali. Os candidatos, eles vão muito ali. A maioria dos candidatos vai nesse grupo aqui, tá? O ideal, o candidato que se prepara, o candidato que está aqui, igual vocês estão aqui hoje, já pegando esse entendimento, o ideal é que o candidato busque acertar o máximo que ele conseguir acima disso. Por quê? Porque a maioria está acertando aqui, ó, 15, 10, 15. A maioria acerta 10, aí o gráfico ali no 10 está lá em cima, né? Um pouco antes do 10. Então, você vai perceber que, assim, muita gente vai para a prova, na maioria das vezes, você vê lá, 3 milhões de candidatos, né? 3 milhões de inscritos, 4 milhões de inscritos. Mas você vai perceber que muitos vão para lá sem nem ter estudado. Muita gente vai para lá sem ter estudado. Então, essa galera muitos vão ficar nesse bolo aqui. E você tem que sair desse grupo. Você vai sair desse grupo fazendo uma preparação de qualidade,
tendo uma rotina, um cronograma, fazendo um acompanhamento especializado ali, para você romper desse grupo, para você se destacar justamente porque quando você for se inscrever na universidade desejada, seja pública ou privada, você vai estar em outro patamar. Você vai ter um número de acertos que vai te colocar numa situação bem mais interessante, numa situação, numa posição muito mais à frente. Tá? Então, o ideal é vocês acertarem mais que 15 questões, com certeza. Tá? Aí eu coloquei aqui mais ou menos só para vocês perceberem. E aqui vocês vão vendo, ó, que um grupo, ó, aqui um grupo bem menor de pessoas, ó, acerta mais de 25, né? Mais de 30 pontos aqui. O gráfico só vai caindo ali, né? A galera que chega aqui, ó, para acertar as 45, ó, gabaritar, é mínima, né? É mínima. Tá bem pertinho do zero ali, né? E dá até para ver, né, Vinícius, por esse gráfico, onde a prova de matemática, se vocês observarem essa linha vermelha, a quantidade de pessoas que acertam entre 20 até as 40 questões é muito inferior da quantidade daquelas questões que atendem a humanas. Exatamente. Então, o seu diferencial está aí. Exatamente. O seu diferencial de aprovação, se a gente analisar esse gráfico, se você consegue uma pontuação maior em matemática, você passa à frente de toda essa galera aí que foi bem em humanas, apesar de você poder não ir tão bem nessas áreas, mas a matemática, ela levanta a sua nota. Exatamente. Porque, às vezes, aquela área que você vai bem, pode ser que no dia você não consiga. Eu tive o caso de uma aluna recentemente que ela era muito boa, né, em linguagens, e ela estava muito confiante, muito preparada, mas eu falei, vamos preparar a matemática, vamos na matemática também, carrega a matemática junto. E chegou no dia da prova, nesse último Enem agora, ela deu uma travada em linguagens, que era a especialidade dela. E o que salvou? A matemática. Tá? Ela acertou um número menor de questões ela em matemática, mas a pontuação dela foi muito maior. Tá? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, isso aconteceu. Ela tirou assim um pouco mais que matemática, né? Tirou mais em linguagem, um pouco mais que matemática, mas matemática foi muito maior, deu 200 pontos a mais para ela, e quando fechou a média, foi o suficiente para ela ingressar na Universidade de Brasília. Então, isso é um diferencial. Isso que a professora Roberta falou, isso fica visível mesmo aqui nesse gráfico, tá? Aí, pessoal, o que a gente consegue observar um pouco disso, né? Por esses dois gráficos aqui, a gente já consegue perceber que ela é a disciplina, né, que mais eleva a média do candidato. A área que mais eleva. Não tem outra, não tem jeito. Ela é a matéria, a área que mais vai elevar a sua nota, independente do curso que você quer, da universidade que você quer. A gente sabe que a gente tem a média do Enem, você vai ter lá o seu boletim quando sair, a nota de cada área, isso vai gerar uma média padrão, mas quando você vai usar essa nota para se inscrever no SISU, no ProUni, no vestibular específico da sua universidade que vai usar a nota do Enem, ela vai calibrar com pesos. Cada universidade, cada curso lá vai ter os seus pesos ali. Só que mesmo assim, quando a universidade não atribui um peso tão grande para matemática quanto a outra área do curso que a pessoa quer, ainda assim matemática se sobressai, por conta dessa questão que ela dá um plus na nota da pessoa. Tá? Isso eu estou cansado de ver a Universidade de Brasília, mesmo os cursos de grupo 1, a matemática não tem um peso tão grande quanto tem, né, as outras disciplinas ali, mas é muito próximo, então ela acaba sendo relevante, ela acaba sendo ali, ela dá uma equilibrada quando o candidato não vai bem naquele grupo de disciplinas que ele deveria, para aquela disciplina, né, para aquele curso desejado. Então, a matemática aqui é um diferencial mesmo, pessoal. Ela vai ser um diferencial na hora de vocês, quando vocês estiverem, então, realizando a preparação de vocês. O que eu reforço aqui embaixo, que a matemática sozinha também não vai garantir nada, né? Você tem que estudar todas as áreas, você tem que chegar bem em todas as áreas, mas a gente reforça aqui para você que matemática, você tem que ter um olhar diferenciado. De repente, talvez, incluir uma carga horária um pouquinho maior de estudo em matemática, de repente, do que, às vezes, em outra área. Tá? De repente, pode ser um diferencial para você. Certo? Até porque, né, Vinícius, a gente tem que lembrar que física, química e biologia também usam a matemática. Né? A gente vai falar aqui dos conteúdos da matemática básica, mas a gente precisa lembrar que a matemática em si, ela já domina aí 50% da sua prova. Se você pensar nas 4 áreas de conhecimento, levando em consideração que você não faz física se não souber matemática, não faz biologia e não faz química,
Então, a gente precisa pensar nesse tempo a mais de estudo, levando em consideração isso. Ah, eu vou estudar física, vou estudar química, vou estudar biologia, mas eu sei a matemática que tem por trás? Porque se eu não tiver essa base, você está colocando em risco aí na sua prova 50% da prova. Porque você já tem 2 áreas do conhecimento sendo aí abrangidas pela matemática. Então, antes mesmo de você começar a estudar, de você montar o seu roteiro de estudos para o Enem, você já tem que deixar separado aí um espaço no seu cronograma para a matemática básica, independente de falar se está estudando para qual tipo de área do conhecimento. Né? Independente de falar, hoje eu vou estudar para matemática, física, química e biologia, cada um aí tem seu calendário de estudos, mas a matemática básica em si, ela tem que ser uma área à parte a ser estudada. Ela tem que ganhar aí uma carga horária separada. Tudo bem? Porque você precisa lembrar que eu vou fazer uma questão de velocidade média. Você é capaz de resolver a parte matemática que tem por trás disso? Porque senão você monta toda a questão, né? A gente vê muito isso, o aluno monta tudo, faz todo o desenvolvimento, mas não resolve a questão. E aí você se perde nesse processo aí. Passa 10, 15 minutos numa questão tentando fazer o cálculo. E aí você perde tempo numa prova como essa. Vamos pegar aí, Roberta, biologia, o assunto mais cobrado, genética, cruzamento genético, probabilidade. Se o candidato não tem a noção de probabilidade, ele vai ter dificuldade no entendimento lá dessa parte, lei de Mendel, né? Quando ele puxa ali física, você tem aí a parte de eletricidade, eletrodinâmica ali, a parte ali de resistores, bastante cobrada, né? Você sempre vai ter ali alguma coisa com potência, que é a matemática básica que a Roberta falou. Então, essas outras áreas, química nem se fala nessa questão de notação científica, potência, trabalhar com potência, isso é o tempo todo, né? Química, a matemática é lindo, calma. Se você tirar a potenciação da química, não sobra quase nada, né? Porque quase tudo envolve potência, que vira o número decimal, os números decimais ali têm uma intensidade grande. A prova de vocês não fazem com calculadora, então é muito importante, por exemplo, que o candidato esteja... Não conta não. Os candidatos ficam ali no segundo dia, química, física, biologia, matemática, sem calculadora, e aí ele, na preparação, ele quer preparar com calculadora muitas vezes, né? E chega na prova é 100. Não vai adiantar nada, porque você tem que já criar o hábito de resgatar, de buscar estratégia de simplificar a conta, de facilitar o cálculo, né? Se é um número decimal, de repente é melhor transformar em potência para fazer a questão. Né? Ou potência não, das vezes potência, mas é fração, né? Transforma em fração, de repente fica mais fácil, e vice-versa. Né? Então, dependendo da situação, você treinando essa matemática básica antes, você vai chegar na prova e vai ter um raciocínio muito mais rápido de saber como agir frente àquela questão. Né? Então, manipulação algébrica, vez ou outra, eles colocam uma expressão matemática, um modelo matemático na prova, para você manipular uma expressão para você chegar a alguma informação. Você não vai poder usar ela pronta, você vai ter que pegar um pedacinho, juntar com a outra forma para construir uma nova. Isso às vezes cai em física, mas em matemática sempre tem uma questãozinha. Se você não estiver treinando as questões anteriores, você chega na hora da prova, você fica sem saber o que fazer. Né? Então é muito importante essa preparação antecipada, tá? O Jonathan falando aqui, né? O Jonathan falando aqui, não pode levar, tá? Você não pode entrar com nada, na verdade, seja eletrônico na prova. Essa aí já é uma mega dica para vocês também, Jonathan, porque assim como você, tem muita gente aí achando que vai levar a calculadora no Enem ou que eles vão entregar a calculadora lá na hora, e aí se perde nesse processo. Isso. Então, a próxima dica importante, além da primeira, né, que é fazer primeiro as questões mais fáceis, sempre por conta do TRI, tá bom? O TRI, ele pode aí abaixar a sua nota. Então, primeiro, fazer as questões mais fáceis. Qual é a segunda dica? Sabe multiplicação, divisão, subtração e soma? Você não pode nem pensar mais para fazer uma conta como essa. Tem que ser no automático. Roberta, como? Tabuada é de cor. Não tem jeito. Tá? Por quê? Porque muitos dos candidatos perdem tempo calculando. Você não pode perder tempo. E você não tem calculadora. Os alunos aí do terceiro ano, na maioria das escolas, pode usar a calculadora na hora da prova, dos testes, mas isso não te prepara efetivamente para fazer um concurso, para fazer uma prova do Enem, para fazer um vestibular. Então, treina isso. Por quê? Número decimal.
Quantos alunos, Vinícius, você também pode dizer junto comigo, chega no ensino médio e não sabe fazer conta com número decimal, se perde na vírgula, não sabe transformar para fração? A melhor estratégia... Bia, sabe por que você não pode chutar? Vamos voltar lá no início da nossa explicação. O TRI, o que é isso? É a teoria de resposta do item. Se você acerta no chute uma questão difícil e erra uma questão fácil, sabe o que vai acontecer? Eles vão entender que aquela difícil que você acertou, que você gastou um tempo nela, você chutou. E aí a sua nota faz o quê? Despenca. Então, cuidado. Cuidado até na hora de, eu vou chutar, porque ele vai cair a sua média. Tá? Tem que ser um chute muito consciente aí. Parabéns, porque a sua escola já está fazendo diferencial com vocês. Muitos alunos não são capazes de transformar um número decimal para fração. E aí, quando a gente fala para eles, olha, a matemática básica, ela é decisiva na sua prova, fala, professora, mas isso é matéria do 6º ano, eu estou no 3º ano do ensino médio, estou na 3ª série do ensino médio. Mas se você não sabe isso, você pode pegar a questão que for no Enem e num vestibular, que você não vai conseguir desenvolver. Você sabe a teoria, você sabe montar, mas você não é capaz de chegar no resultado final. Adianta? Não. Exato. Tá? Então, uma coisa assim, básica, simbologia matemática. Sabe por quê? Porque às vezes você olha para a questão e não consegue interpretar o que ela está dizendo. Então, até aquela ordem básica que os professores lá do Fundamental 2 ensinam para vocês, de parênteses, colchetes, chaves, do pontinho ali da multiplicação, do não ter o ponto, são itens básicos, mas que na prova, na hora de você ler o texto, se você não se atenta a essa ordem, você pode errar uma questão. Então, dica, pega a questãozinha mesmo, pega a lista de exercícios nos sites aí na internet, de multiplicar, dividir, somar, subtrair, potência, raiz, tá? Linguagem de notação científica, porque isso em física, isso em química, em biologia e em matemática vai aparecer na sua prova. Então, pode parecer simples tratar com os números decimais com a notação científica, mas você andar uma casa a mais ou uma casa a menos, decide se você acerta ou uma questão. Ok? E essas questões são ditas como fáceis. Né? Se vocês estão no Enem, analisando o ensino médio, tem uma questão de número... Seu som está ruim, Roberta. Está cortando. Picotou um pouquinho o áudio da Roberta aí. Um pouquinho? Fala, eu volto para onde? Ainda está ruimzinho. O que a Roberta falou, enquanto o áudio dela retorna ali, o que a Roberta falou é extremamente importante. Enquanto a Roberta estava falando, eu estava lembrando aqui. Nós tivemos no ano passado isolada de matemática aqui no Aprimorar, foi a primeira turma que eu peguei no Aprimorar aqui, a turma isolada de matemática, e você tem assim, você percebe que o aluno, muitas vezes ali, ele até domina o conteúdo, ele sabe a fórmula, ele sabe as coisas. Então, eu peguei vários alunos lá que sabiam muito, estava tudo na ponta da língua. Mas a manipulação dos elementos ali, dos números, de fazer uma divisão, de fazer uma multiplicação, de fazer uma potência, que é o que a Roberta falou, ele travava. E a dificuldade, então, estava na matemática básica. Né? Então, a pessoa muito boa, assim, tinha tudo de cor, sabia os conceitos, mas na hora de executar o cálculo, aí o erro estava ali. Né? Que é o que a Roberta estava reforçando com vocês. Acho que seu áudio mesmo, já voltou, Vinícius. né? E assim, Jonatas, isso para muita gente desistiu da prova porque não tinha calculadora no PAS 2. Foi. Isso é uma coisa séria. Por quê? Porque a pessoa está tão adestrada, né, a usar a calculadora que a gente parou de pensar. Isso acontece com a gente também. Tem horas que a gente pega a calculadora e faz uma conta simples, fala, não, peraí, isso aqui eu sei. A Manu gostou da notícia ali, ó. Menos concorrente para verdade, Manu, ali, já tem aí uma leva que foi desclassificada que desistiu por conta disso. A Manu era do PAS 2, fez o PAS 2 ali, ó, então ela já gostou da notícia. Tá de super parabéns, e é isso mesmo que a gente ensina nos cursinhos que a gente faz, nas aulas que a gente faz, é o quê? Propriedade distributiva. Você vai distribuir o número e vai conseguir fazer esses cálculos de uma forma muito mais simples, né? Mas para isso exige treino. Uma coisa boba, né? Uma coisa simples. Alguém sabe aí como é que multiplica por 5? Porque essas dicas fazem a diferença lá na hora da prova. O que é multiplicar por 5? Multiplica por 10 primeiro, porque andar uma casa decimal e divide por 2.
Isso aí, Lucas, já está na frente de muita gente. O Lucas já foi em cima. Já foi na frente. Então, a gente precisa saber isso. Pode parecer coisas simples. Pode parecer coisas simples, mas lá na hora da prova, você já tem a atenção de ser uma prova, você tem a atenção do tempo, a atenção de estar vendo outros candidatos ali, e aí a expressão no rosto também, né, Vinícius? A gente vê que a própria expressão do candidato já deixa a gente nervoso. Se a gente vê um candidato muito confiante lá rindo na prova, já fica preocupado. Então, tudo isso mexe com o nosso emocional. Então, se a gente tem o domínio do que vai fazer ali na prova, você já está na frente aí de milhares de candidatos. Com certeza. Isso é um diferencial que você tocou também. Essa base matemática, essa matemática básica, eu sinto que em quase todos os alunos que eu trabalho assim, a dificuldade é só nessa parte. Ele entende a lógica, ele entende a montagem da conta, ele entende ali, ele memoriza o que tem que ser memorizado das formas, da estrutura, dos conceitos, mas a execução dos cálculos... Gente, quando cai numa divisão, às vezes tem uma divisão lá para o camarada fazer 7/2, ou quando põe um 3/4, nossa, aí o negócio já começa a ficar estranho, o cara já começa a suar com uma fração quando tem uma divisão, porque é sinal que ele não treinou antes essas coisas, essas coisinhas que às vezes a gente ignora. Ah, não, mas isso aqui é lá da 5ª série, da 6ª série, 6º ano. Ah, eu não preciso revisar isso aqui, não. Você descobre isso quando está fazendo a prova. É melhor você perceber isso antes e chegar na prova com isso já afiado do que você descobrir na prova que você não tem esse domínio, né? Uma questão que eu vi, Roberta, de escala lá que o Enem colocou, e vez ou outra eles andam fazendo isso. Teve questão de escala lá que o candidato tinha que multiplicar coisas mais ou menos nesse sentido, assim. Um número desse por um outro número grandão, assim, ó. Né? Aí o cara olhou, desesperou, porque 0,0025 multiplicar por 0,02, e aí ele já não sabia. Já pula a questão. Ele já pula, porque o que ele olha? Ele olha a multiplicação, ele olha que vai ter aquilo ali, aí ele já vai montar o 0,0025 vezes o 0,002, aí ele nem pensa que às vezes pode montar uma fração, às vezes pode montar uma potência a partir disso, multiplicar as potências, né? Então, assim, esse tipo de sacado, o cara vai pegando a manha quando faz o treino antecipado, né? Senão ele fica atrás. Você quer concluir aqui, Roberta, para passar para o próximo? Pode passar. Pode passar? Pode. Então, beleza, vamos lá, vamos para o próximo aqui. Eu fiz uma simulação, pessoal, aqui é só com dados até 2018, tá? Aí depois eu vou mostrar 19. Eu fiz uma simulação aqui, por exemplo, se o candidato ele acertasse 20 questões em todas as áreas. 20 em linguagens, 20 em matemática, 20 em natureza, 20 em matemática, né? Então, linguagens, humanas, natureza e matemática. Acertou 20 em todas, tá? Qual foi a nota média que ele tirou em 2017 e 2018? Olha a diferença para vocês perceberem, ó. Em 2017, a nota média do candidato que acertou 20 em linguagens foi 531. Lá em 2018, deu uma subida, uma subida, né, um pouquinho maior ali, foi para 567. Isso aqui eu estou falando da nota média. Lembrando que se ele pegou um TRI bom, ficou um pouco acima. Se ele pegou um TRI ruim, para baixo. Tá? Então, a média ficou essa aqui. Humanas, as mesmas 20 questões. Ó, 585, já pontuou mais aqui em 2017, e 627 em 2018. Então, veja que já teve um ganho melhor em humanas em 2018, na prova de 2018. Isso aqui oscila um pouco, tá, pessoal, de ano para ano, porque vai depender do desvio, da média, do número de acerto dos candidatos daquele ano. Então, a gente nunca sabe previamente como será, certo? E aí, o que nós temos aqui? Eu estou supondo que o candidato aqui, por exemplo, tirou 760 na redação, tá? 760. Se eu fizer uma média aritmética simples aqui, comum, somar tudo e dividir por 5, somar as 4 áreas mais a redação e dividir por 5, pessoal, isso aqui vai dar algo próximo de 695 de média. Que aí, a depender de onde ele enviar essa nota, para a universidade, para o curso que ele quiser, pode ficar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, porque vai depender do peso que essa universidade vai atribuir. Mas a nota média será essa, 695. Mas descendo aqui, veja matemática, pessoal. Matemática, a nota aqui média foi 697. Lembrando que com um TRI bom, com certeza ele passou de 700, e com um TRI ruim, ele desceu um pouco aqui.
2018, 706. Olha a diferença aqui de 2018 em linguagens, que o cara conseguia aqui com 20 questões 567 pontos, e aqui em matemática 706 pontos. Pessoal, é quase 200 pontos de diferença, quase no mesmo número de acertos na prova. Então, olha o tanto que matemática pode ser um diferencial, até mesmo para quem é de linguagens, para quem é de humanas. Ah, eu tenho aptidão lá em cima, beleza, mas garante a matemática aqui pelo menos, porque você vai ver que vai fazer a diferença depois para vocês, tá? Natureza ali, ó, 624 aqui, 620. Percebam que natureza e matemática, ou seja, as matérias do segundo dia, elas pontuam bem mais do que as matérias do primeiro dia, tá? E isso a gente percebe até quando a gente olha lá, qual foi a nota máxima que alguém tirou em humanas e linguagens, natureza e matemática na edição do Enem e tal. Você vai ver que sempre vai ser mais ou menos por aqui. Só teve um ano, não sei se foi 2018 ou foi 2017, que a nota máxima, a humanas, ela deu uma subidinha e ficou próximo de natureza. Mas, no geral, ela vai ficar mais abaixo, e natureza e matemática são as que vão pontuar mais, mas matemática bem à frente, tá? Eu fiz uma outra simulação. Agora uma simulação, pessoal, pegando notas de 2019, 16 a 19, né? Aqui tem 16 a 19. Aqui, eu pegando agora 25 acertos. Supondo que um candidato aqui, ele fez 25 acertos em todas as matérias, todas as áreas aqui, né? Do primeiro dia e do segundo dia. E 700 na redação. Vamos supor que ele teve isso aqui, né? 25 acertos em todas as áreas, mais 700 na redação. Esse candidato aqui, pessoal, ele vai ter uma média aí, se fosse na edição, por exemplo, de 2019, ele teria aqui algo próximo de 649, tá? Mas aqui eu estou pegando o TRI médio, tá? Eu não estou pegando o máximo, porque o máximo em matemática aqui, por exemplo, é 785, quase 800 pontos, tá? Eu tive uma aluna no ano passado que ela foi mais ou menos aqui, tá? Ela pegou o TRI máximo e a gente trabalhou só esse esquema que a professora Roberta falou para vocês. Foca nas questões fáceis e médias, trabalha a matemática básica e chega lá e destrói essa parte. E as difíceis, se der para fazer bem, se não der, não faça. Né? E aí foi mais ou menos a estratégia. Ela quase cravou 800 lá, com a pontuação que ela precisava mais ou menos para o curso que ela queria entrar, era mais ou menos essa pontuação. E foi o que ela precisou. Ela acertou mais na área que ela ia pontuar mais, ainda ficou um pouco menos quando jogou para a Universidade de Brasília, e foi um diferencial para ela, porque ela não conseguiria esse incremento nas áreas que ela tinha aptidão, que era linguagens e humanas. Ela precisou recorrer à matemática para dar esse gás na média do Enem dela, que não subia, tá? Então, aqui, esse 649, pessoal, pegando aqui o score, a média, se eu fosse jogar essas notas aqui para a Universidade de Brasília, porque a Universidade de Brasília usa a nota do Enem, lá no Acesso Enem, como é que ficaria, né? Se eu pegar aqui o máximo que o candidato conseguiria em cada um, ou seja, o TRI bom para cada área, então aqui ele teria 600, aqui ele teria 633, aqui ele teria 679, 785. TRI bom. Se eu fizesse a média desse TRI bom dele com 700 da redação e jogasse nos pesos da Universidade de Brasília, ele teria 658 nas matérias de grupo 1. Quais são as matérias de grupo 1 na Universidade de Brasília? Humanas e linguagens, tá? Normal, e sociais, certo? Então ele teria 658. Daria para entrar em vários cursos ali, tá? E dependendo aqui, se ele é do sistema universal ou se ele é de escola pública, aumentaria o leque ainda mais. Mas veja que eu estou falando de apenas 25 acertos. Se a gente olhar para a matemática, 25 de 45. Tá? Veja que eu estou acertando aqui praticamente um pouco mais que a metade. Tá? Então, um pouquinho mais que a metade. Pensa se você acertar 30 das 45. Olha o tanto que você vai conseguir. Você vai cravar quase 900. Se você tirar 30, você vai chegar muito perto de 900, somente com a matemática. Aí faz a média disso com a nota boa na redação para ver quanto que vai dar. Tá? Né? Que eu sempre jogo para a galera.
Redação aqui, você tem que colocar um mínimo de 700. Trabalha para tirar no mínimo uns 700, mas olhando ali, de repente, para o 900 e tanto, que foi o caso do Caio, que está aqui com a gente, né? Caio aí arrebentou na redação do Enem, quase chegou no 1000 ali. Mas é isso faz uma diferença enorme. Muitos candidatos que eu vi, por exemplo, esse ano, que ingressaram na Universidade de Brasília, eles tiveram notas baixas em boa parte das áreas, conseguiram uma nota melhor ali em matemática, e aí um pouquinho melhor em matemática, mas ali na casa dos 500, 600, e aí entrou a redação, e aí foi um diferencial, a depender do curso que ele escolheu ali, com certeza ajudou. Aqui, pessoal, grupo 2 e lá na Universidade de Brasília vai ser a área da saúde e exatas. 694 pontos esse candidato teria, acertando 25 em cada área aqui, né? 694 pontos de média, né? Isso aqui já dá para entrar em muitos cursos mesmo, tá? É mais ou menos por aí, tá? Você quer complementar aqui, Roberta, com alguma coisa? Pode passar, vamos dar uma olhadinha em como é que funciona a prova de matemática, então, nos Então conteúdos? vamos olhar agora para entrar nos conteúdos, que é o que vocês mais estão esperando aqui hoje, tá? O que mais cai na prova de matemática? O que mais vem? O que priorizar? Por onde eu começo? Quais são os assuntos mais importantes? Nós vamos mostrar isso aqui para vocês agora, tá? Quer começar aí, Roberta? Então, vamos lá. Galera, primeira coisa, todo mundo aí tá com caneta, papel? A gente já disse, ó, primeiro, operações básicas, potência, raiz e notação científica. Isso não entra nem no seu estudo de matemática, tá? Isso entra no seu geral. Você tem que fazer um espaço separado aí no seu cronograma de estudo para estudar esses assuntos. Então, tudo que for relativo à aritmética, você precisa selecionar aí um espaço no seu horário separado. Por quê? Porque vai muito além da prova de matemática. Então, quando você falar em 4 operações, potência, raiz, sinais matemáticos, linguagem matemática, você tem que ter um tempo separado para estudar isso. Tirando isso, que é a nossa aritmética ali, se vocês observarem pelo gráfico, já podem ficar surtados, loucos, né, de olhar esse tanto de conteúdo aí. A gente vai reduzir para vocês e vai montar um cronograma aí para vocês bem bacanas de estudo. Por quê? Porque quando a gente fala em matemática básica, o que você entende? Alguém sabe me dizer aí no chat qual é a matéria que cai no 6º ano, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º e 3º? Conta aí para mim no chat, qual é a matéria que cai? Porcentagem. Galera, e porcentagem vocês têm que saber. Sabe, igual beber água aqui, ó, tô aqui com meu copinho tomando, você tem que saber porcentagem. Por quê? Porcentagem vai envolver fração, porcentagem vai envolver números decimais, que é lá da matemática básica, que você está estudando separado. Mas qual é o seu diferencial quando você sabe porcentagem? Vamos dar uma olhada aí no gráfico? Você vai observar, Vinícius, você conseguir chegar só um pouquinho para frente aí o gráfico? Claro, coloco, vou dar um zoom aqui nele aqui. A gente vai observar, ó, quando a gente fala em porcentagem, cai estatística. Tem porcentagem em estatística, sim ou não? Probabilidade, análise combinatória, conjuntos numéricos, progressão aritmética, geométrica, equações, noções de lógica. Em todos esses itens que estão aí, ó, aritmética, funções, grandezas proporcionais, em todos esses nomes que estão aí, porcentagem pode estar localizada em qualquer uma dessas. Então, porcentagem também é um tópico que você tem que estudar, independente de estar estudando naquele dia, para a prova de matemática. Por quê? Pode aparecer em química? Muito. Em física, em biologia? Muito. Tá? Então, anota isso. Porcentagem tem que ser aquele basicão, tá? Que você já estuda aí junto com a sua matemática básica. Se a gente observar esse gráfico, vocês vão ver grandezas proporcionais, 23% da prova. Roberto, o que é isso? Eu vou ter que saber regra de 3? Sim, regra de 3, mas é só isso? Não. Razão e proporção. Muita gente, quando a gente chega para dar aula no preparatório para o Enem, não sabe o que é razão. Não sabe exatamente, Caio. Isso vem lá da matemática básica, vem lá do ensino fundamental 2. Né? Se a gente pegar aí os conteúdos, os cronogramas anuais, vem do Fundamental 2. Quando a gente fala, vamos lá, vamos estudar razão hoje. Aí tem aquele cri, 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 da galera não saber o que é razão.
E o que a gente não pode sair? Razão é uma divisão. Então, olha lá, matemática básica de novo. Eu não tenho como falar de probabilidade se eu não sei o que é razão. O que são grandezas proporcionais? É quando há uma igualdade ali entre razões. Então, esses termos, o saber ligar um conteúdo ao outro, faz você ganhar tempo. Quando a gente fala em grandezas proporcionais, em ser diretamente ou inversamente proporcionais, se você sabe isso, é a sua chance de acertar ou de errar uma questão. Muita gente sabe o que significa razão, sabe o que significa proporção, mas não entende o que são grandezas. E aí, quando você não entende o que são grandezas, na hora de montar a sua questão, você monta errado. Ok? É impressionante, Roberta, e olha o tamanho da fatia do bolo de grandezas proporcionais, né? É quase, consome uma boa parte do gráfico ali, complementando aqui para você continuar. Aqui dentro, uma coisa clássica que tem, sempre tem uma questão assim, a razão de tal grandeza para com a outra grandeza é tanto. Né? Você tem as poltronas do cinema, qual que é a razão de poltronas ocupadas em relação ao total? E aí o aluno trava porque não sabe o que é razão. Ele trava porque não sabe o que é razão. Vai ter lá, clássico, sempre tem, ou é cinema, ou é teatro, ou é ingresso para alguma coisa, é qualquer outra coisa. Sempre tem, ou às vezes poltrona do avião, mas sempre tá lá. Aí tem as coloridinhas, aí ele quer aquele tanto em relação ao total. E a galera não sabe. Ou às vezes ele traz um gráfico como esse e vai falar bem assim, tem um site que teve um número de acessos lá em que o acesso na sexta-feira foi tanto, no sábado foi tanto, em cada indicador desse. Aí a razão de tal coisa para outra é tanto. E o pessoal fica perdido. Então, não treina e a gente percebe isso quando está trabalhando com os alunos lá. Essa base matemática aqui de grandezas proporcionais, ela merece muita atenção, pessoal, porque isso aqui não é brincadeira, não. Se você vai fazer um processo desse que pode mudar a sua vida ali, que você estuda a vida inteira para chegar no momento, na prova dessa, e você já sabe que isso cai desse tanto, né? É igual a professora Roberta falou, tem que estar preparado para chegar lá e dominar essas questões. A discussão aqui no chat está sobre o que é grandeza. Grandeza é tudo aquilo que se pode medir. Tá vendo como é importante a gente voltar a esses temas? Então é hertz, é watts. Isso são o quê? São as medidas, são as unidades de medida. Mas o que é a grandeza? Por que você mede em watts? O que você mede em watts? O que você mede em hertz? O que você mede em metros? Né? Distância é uma grandeza. Metros é o que você usa para medir essa grandeza. Conseguem entender a diferença? E é clássico aquelas questões de unidade de medida, né? Sempre tem questões de mudança, de conversão, né? De unidade de medida ali. Ele traz uma escala diferente, traz uma proposta diferente ali, uma unidade diferente para converter para uma conhecida. E aí ele já te dá todas as informações, você tem que fazer os ajustes da conversão. E aí o candidato às vezes trava porque não faz o treino. Lá em escala, isso é uma das coisas que mais acontece. Toda questão de escala, quase toda que ele traz lá, você vai ter que fazer um ajuste de metro para centímetro, de quilômetro para metro, de quilômetro para centímetro. Você vai ter que estar fazendo isso o tempo inteiro, né? Isso, Caio. Quando você coloca isso aí no chat, é a transformação da unidade de medida. Mas o metro em si, ele não é uma grandeza. O que é grandeza? Distância. O que é uma grandeza? É tudo aquilo que você consegue medir. Então, litros é grandeza? Não. Mas a quantidade, a capacidade é uma grandeza? Sim. Ok? Mas para isso você também tem que fazer parte aí dessa matemática básica de transformar de metros para centímetros, para milímetros, de saber que um decímetro cúbico, o que é um decímetro cúbico? Ele corresponde a 1 litro. Então, essas transformações são necessárias, não só na matemática, né, mas como em todas as áreas do conhecimento aí, todas as áreas que envolvem cálculos. Outra coisa que o Vinícius já pontuou, mas eu quero que vocês anotem aí, porque em todas as provas que a gente tem mapeado, aparece escala. Né, Vinícius? E as pessoas se perdem muito nisso, e são questões consideradas fáceis. Você não pode perder uma questão dessa. Para você que está concorrendo a uma universidade, você não pode errar uma questão de escala. Por quê? Porque essa questão ela é considerada fácil, ela vai aumentar o seu TRI. A sua nota sobe. Ok? Então, anota esse tópico aí, escala. Berta, como assim?
uma noção simples, que todo mundo vai lembrar o que é escala. Quando a gente vê no mapa, lá no cantinho, pequenininho, tem 2 pontos, 250 mil, 500 mil. O que significa isso? Que a cada 1 centímetro está para. Isso é escala. Então, significa que a cada 1 centímetro daquele desenho representa no tamanho real aquela medida. Ok? Analisa isso, guarda aí no seu coração. Junto já, ó, indo já para a matemática mais específica, mas que também é usada na física e na química, equações. Equações do primeiro e do segundo grau. Vocês vão observar aqui pelo mapa, pelo nosso gráfico, que equações está só com 1%. Por quê? Porque esses gráficos são feitos analisando conteúdo específico. Uhum. Mas você consegue falar de geometria analítica, de geometria plana, de estatística, de funções, sem saber equação? Olha aí como é complicado a gente analisar um gráfico desse de forma isolada. Uhum. Né? E é isso que a gente está fazendo aqui para vocês, é mostrando aonde você ganha na prova. Quando você fala em progressões ali aritmética e geométrica, aparentemente são poucas questões, não são? Só quando você pensa o que envolve para resolver essas questões, tem equação, tem aritmética. Muitas das vezes tem probabilidade, tem análise combinatória. Então, essas questões que estão aqui separadas é porque as pessoas tentam analisar a matemática de forma isolada. E nós sabemos que quem se prepara para uma prova como essa já olha para a questão e já usa aí todo o seu conhecimento matemático que você tiver. Ok? É por isso que quanto maior o seu leque na matemática básica, você consegue interpretar a questão e resolver de uma forma mais simplificada. Exatamente. Então, anota aí. Equações é um tópico também importantíssimo. E funções. Chegamos aí onde o Caio, eu tenho certeza que ele ama. Que ele já colocou ali que a matemática é o terror. Quando a gente fala em funções, pode parecer uma coisa de outro mundo, né? O terror da galera do ensino médio. Mas aonde você vai focar em funções? Função de primeiro e segundo grau. É. Roberto, então não cai nenhuma outra função? Cai função exponencial? Cai. É o terror da galera do segundo ano. Cai logaritmo? Cai. Ah, mas sempre me disseram que na prova do Enem é só matemática básica. Eu faço a prova do Enem porque o vestibular é mais fácil. Vai ter logaritmo, vai ter exponencial, mas qual é a diferença? Essas questões, elas realmente estão nas questões consideradas como difíceis. Ok? Por quê? Por que elas são consideradas como difíceis? Só tem aquele detalhezinho, interpretação de texto. Então, não é nem a matemática, Jonathan arrasou. Jonathan colocou ali, logaritmo exponencial são matemática básica, só que diferente. Qual é o problema, Jonathan? Onde a galera erra? Interpretação de texto. E aí a matemática sai de cena e culpa aí o português, culpa aí a galera de interpretação. Por quê? Porque se você sabe a matemática, você resolve uma questão de log e de exponencial. Mas se você não interpreta para saber aonde usar os dados, não adianta você saber a matemática. Concorda, Jonatas? Então, assim, é a matemática básica, o log exponencial? Sim, é a matemática. Desde que você interprete a questão e consiga montar a sua equação. Olha lá a palavrinha equação, que no nosso gráfico está aqui com 1% só. Mas quando a gente fala de função, já estamos falando diretamente de equação também. Tudo bem? Então, função. Vou estudar função, Roberto. Eu tenho que focar no quê? Primeiro e segundo grau. Se você sabe isso e tem a matemática básica, lá no final, depois que você fez a prova inteira, você volta em função logaritmo, em função exponencial e pode tentar resolver. Mas não foca nelas. O seu foco é resolver primeiro a função afim, que é a chamada função de primeiro grau. Ok? Então, funções é um tópico que cai, não tem como você escapar. Tem 10% ali, ó, da nossa fatia da prova, tá? E das mais diversas formas, tá? Tem função com gráfico, tem função com tabela, tem função com as outras disciplinas, tá? Tem muita função também com geometria. Então, a gente precisa ficar atento a essas vertentes. O que eu aconselho vocês? Depois da nossa live, amanhã, quando você for se preparar para estudar, você vai pegar a prova, a última prova, ou a prova de 2019, elas estão bem parecidas aí na quantidade de questões, e você vai analisar aqueles conteúdos que você tem uma maior deficiência.
Por quê? Porque são os que mais caem. Então, dê preferência aí para aritmética, para funções, ok? Razão, porcentagem, escala. E a mais temida de todas, Caio, cheguei nela, estatística. Quando a gente fala em estatística, o coração chega a dar uma tremedeira aí, né? Por quê? O que estatística envolve? Vamos lá, me ajuda aqui. Eu tenho que saber analisar uma tabela, eu tenho que saber analisar um gráfico, eu tenho que saber coletar os dados, para depois eu chegar na estatística, na parte que eles cobram, que é média, mediana e moda. Tá? E a mediana, a gente tem que ter uma atenção a mais quando olhar para a tabela, porque pode não estar na ordem sequencial. Então, mediana ainda tem a pegadinha. A maior pegadinha que tem na estatística. A maior pegadinha é essa. A gente olha para a tabela, já vai lá no meio, né? Quem está no meio? Mediana é quem está no meio. E muita gente chega assim na cabeça, quem está no meio é mediana. Quando vai olhar, não está em ordem e marca a alternativa errada. Então, cuidado, você tem que saber exatamente o que é média. O Vinícius falou aqui, em média, de calcular a sua nota para entrar no vestibular. O que significa isso? É você somar todas as suas notas em cada área do conhecimento e dividir pelo total de áreas. Tem gente que quer dividir pelo total de questões, tem gente que quer dividir pelo total de matérias, de disciplinas. Então, cuidado. Entender o conceito de média, mediana e moda. Moda é até tranquilo, né, galera? Quem mais aparece? Moda é até um conceito mais tranquilo. Agora, atentos à mediana. Faz um coração aí, pega o seu papel que você está anotando e faz um coração aí, mediana. Muita gente erra isso. Olha aí o Caio já apresentando aí para vocês, ó, e é o que vocês não vão fazer no Enem. Muita gente pula todas as questões de estatística, porque não exige só você saber média, mediana e moda. Tem o passo a passo para chegar na parte de calcular. Se você não sabe analisar uma tabela e um gráfico, não adianta saber média, mediana e moda. Ok? Realmente, aí é uma das questões que a gente tem muito índice de erro. Principalmente porque trabalha com multiplicações, com divisões, com números decimais muito altos. A galera não sabe fazer. A galera só sabe fazer se for na calculadora. Imagina. A pessoa chega numa prova dessa, sabe todos os conceitos, erra na hora de calcular. Pode falar, Vinícius, deixa eu ler. E essa questão, estatística mediana, é um assunto que, assim, todo ano tá lá, assim, impressionante. Todo ano tá lá. Se você pega, por exemplo, resolve as questões de estatística aí, dos últimos 5, 6, 7, 8 anos, você vai ver que nunca fica de fora a mediana, média nem se fala, né? E aí, às vezes, eles trazem ali a moda, o desvio, mas assim, o que é certeza lá que sempre está vindo? Média, e aí tanto a ponderada quanto a aritmética, e a mediana, assim, sempre está lá, muitas vezes duas questões, inclusive, né, que se você entende a lógica ali, você já vai procurando. Muitas vezes eu até já falo para a galera, falo assim, ó, já chega na prova, procura as questões de escala e procura as questões de estatística, porque é ponto ganho. Corre atrás delas, né? Então, normalmente elas vêm nas questões mais fáceis, né? É raro às vezes que eles trazem ali nas questões difíceis, então o grau de dificuldade pode acontecer, claro. Eu já vi questão que deles trazerem mediana com moda e desvio e o nível de complexidade um pouquinho mais elevado, mas é raro. Normalmente esse bloco vem nas questões mais fáceis. E aí, aproveitando aqui, ó, já colocaram aí no chat também a probabilidade. Costuma ser o desespero, né, de todos vocês. Fiquem tranquilos que não é um caso isolado. O que a gente precisa perceber da probabilidade? Ela cai na prova, eles conseguem chegar só um pouquinho o gráfico para a gente ler a porcentagem? Vamos lá. Olha lá, 6%. Olha aí, a fatia é grande, probabilidade. Por quê? Porque probabilidade vai entrar aí frações. Tá? Então, também é importante lembrar disso. Da onde vem a probabilidade? Porcentagem, fração, que é a matemática básica. Por isso que aparece com índice alto. O que a gente tem que saber? Probabilidade é o que eu quero sobre o total. E sabe o que mata na prova? É as pessoas que não percebem, na interpretação ali da questão, a probabilidade condicional.
Por quê? Porque o que a gente fica atento na hora de ler uma questão? No que eu quero e no meu total. Já monta a fração, já monta a sua razão. Qual é o problema? Normalmente eles colocam uma condição. Roberto, o que é probabilidade condicional? Eu nunca ouvi falar nisso. É quando ele restringe o seu espaço amostral. O que é espaço amostral? Né? Vamos aí, anota esses nomes, que é o que vocês vão ter que pesquisar aí para estudar um pouquinho. Espaço amostral é tudo aquilo que eu tenho, são todas as minhas possibilidades. Então, quando eu falo em condicional, eu vou condicionar essas minhas possibilidades. Eles colocam lá no texto, lá no meiozinho, alguma frase que vai tirar tudo aquilo que você tinha e colocar uma condição, e tirar elementos. Então, a gente precisa ficar muito atento às questões. Por isso que, mais uma vez, a gente enfatiza aqui, é necessário que se faça as questões mais fáceis primeiro, porque senão você cansa no meio da prova. Se você cansa no meio da prova, você não consegue ler essas questões fáceis com a atenção que deveria. Você perde na leitura. Ok? Então, cuidado, probabilidade não é um bicho de 7 cabeças, mas a gente tem que estar atento a cada palavrinha que está ali escrita no texto, porque ela que vai determinar o que você quer e o seu total. E o que é probabilidade? É uma razão. E aí, a partir disso, você pode transformar em número decimal, a partir disso, você pode transformar em porcentagem, ok? E para finalizar, e para o Vinícius falar aí com vocês um pouco sobre a geometria, a gente tem aí questões de conjuntos numéricos, questões de noções lógica, matemática. São essas questões, ó, inequações também aparecem ali, tá bom? Essas questões também vão aparecer na prova? Vão, mas com um peso menor, em menor quantidade. Então, se você tem essas áreas que a gente comentou aqui, bem focadas, bem estruturadas e bem definidas, a sua nota na matemática já vai disparar. Você não precisa se preocupar tanto, não é que você não tenha que ver, você precisa, mas você precisa focar nessas outras, porque é o que a estatística e é o que os estudos, né, que a gente faz das provas ressaltam, ok? Então, quando a gente fala em conjuntos numéricos, noções lógicas, se você sabe a linguagem matemática, a simbologia matemática e as operações básicas, você consegue desenvolver, né? Você não precisa estudar especificamente só aquele conteúdo, porque a noção matemática que você tem vai ser suficiente para resolver esse tipo de questão. Tranquilo? Então, matemática, galera, é uma prova de peso assim, extremo. E dentro da matemática, existe um campo aí que a maioria das escolas está separando agora, né? Entre álgebra e geometria. A geometria também é um item de extrema importância no Enem, até porque o Enem ele visa o grau, né, de instrução, o grau de educação do Brasil. Então, a geometria ela vai entrar aí dentro da matemática, ok? E o Vinícius vai falar para vocês direitinho aí como cai na prova do Enem. Então, vamos falar de coisa boa, né? Olha que absurdo, gente! Pode ainda, viu, Vinícius? Pessoal, geometria, muitas vezes, ela é deixada de lado pelos candidatos. Ah, não sei direito e tal. E, gente, é um assunto que eu estava até enquanto a Roberta falava, veja só, pessoal, grandezas proporcionais, matemática básica lá, 23%. Se você somar geometria plana com geometria espacial, pessoal, você já quase fez a prova inteira. Então, se você junta as geometrias com grandezas, com a matemática básica, a aritmética ali, você fez metade da prova, tá? E nós vimos lá na quantidade de acertos que se você garante pelo menos metade das questões ali, você já vai estar beirando 700 pontos. Já vai estar à frente da maioria dos candidatos. Vai estar à frente da maioria dos candidatos. Então, assim, geometria, pessoal, é um assunto que se você, né, tiver um carinho com ele ali, for treinar as questões, perceber como cai, né, e treinar bem as questões ali, você vai estar tranquilo, porque a geometria ela vai estar na prova inteira. É um dos assuntos assim que ela vai estar espalhada na prova inteira, porque você vai ter a plana e você vai ter a espacial, certo? Geometria espacial costuma cair um pouco mais que a plana, principalmente nos últimos anos, vem caindo mais geometria espacial do que plana. Antigamente caía mais plano do que espacial, né? Geometria espacial, pessoal, você tem lá cilindro, cone, paralelepípedo, os 3 queridinhos da prova, né? Costumam ser os 3 queridinhos, vem pirâmide, às vezes ali, às vezes uma esfera, mas cilindro, cone, né?
é impressionante. Paralelepípedo também. Eles adoram a piscina. Exemplo com a piscina, com a caixa d'água. Todo ano tem duas questões de piscina de caixa d'água, que é um paralelepípedo, para você verificar o volume de água e tal. E aí aqui, né, a geometria, calcular o volume da piscina, em que ele às vezes vai te dar lá em metro cúbico para você dar a resposta em litros. Olha a matemática básica entrando de novo, né? Olha a matemática básica aparecendo aqui na outra matéria. Então, isso é clássico. E se você, né, faz uma preparação ali focada nisso, você vai perceber nessas coisas, você vai chegar muito preparado, você vai chegar já sabendo o que te espera, sem aquela surpresa de, nossa, eu não sabia que ia vir isso aqui, né? Você começa a perceber que eles usam sempre a mesma estratégia, sempre a mesma estratégia. Paralelepípedo, caixa d'água, caixa de sapato, embalagem de algum objeto, piscina, e eles vão cobrar alguma coisa daquilo, ou volume, ou qualquer outra coisa que às vezes eles tentam trazer a criatividade. Então, geometria espacial, pessoal, é tranquilo, mas desde que você enxergue, visualize aonde focar e perceber ali como a prova vem trazendo para vocês. Falei dessas figuras aí, mas a gente tem também, ó, na geometria espacial, que aqui algumas pessoas que montam essas estatísticas colocam aqui dentro, outros vão trazer aqui nessa parte de lógica, tá? Então, talvez pode ter alguma coisa aqui nessa parte de lógica, dentro de geometria espacial, que é aquela parte da projeção, né? Ele vai falar, tem uma formiguinha na parede, passeou na parede, no teto. Qual que é o desenho? Como é que fica o desenho disso? Qual que é a projeção ortogonal disso? Às vezes ele vai dar lá, tem o balanço, a menina balançando, como é que é a projeção ortogonal disso? Vai ter uma cadeira, a cadeira de frente é assim, né? Se você fecha a cadeira e olha de lado, como é que é? Isso, pessoal, é lá no início de geometria espacial, lá na parte de projeção, quando você está estudando conceito, plano, né? Intersecção de plano com a figura, você costuma ter uma noção disso, né? E muitas vezes isso é tratado mesmo dentro de lógica, em concurso público mesmo, isso vem lá em raciocínio lógico, e que é uma coisa que é dada, pessoal. Normalmente são questões assim de graça. Quando você entende a lógica da projeção, pessoal, você não erra uma, tá? Porque eles vão trazer, às vezes, eles vão pôr um pontinho, vai pôr uma linha, vai pôr um pontilhado, vai pôr um risco completo para você fazer a projeção. Então, se você pegar a manha, você não erra, você vai para a prova já procurando também essa questão, já procurando a questão de projeção para você matar, que toda prova tem uma, muitas vezes é a primeira questão da prova, né? Então, nós temos essa parte aí também. Já na geometria plana, pessoal, que o nosso contato com ela normalmente é no ensino fundamental, a geometria espacial é mais no ensino médio, né? Começa ali no quarto ano, mas depois praticamente você quase nunca mais vê e vai lá no segundo ano que você retoma, às vezes no finalzinho do primeiro, às vezes no terceiro, mas a geometria plana ela já está em contato com a gente desde lá do terceiro, quarto ano, mas ela fica um tempo maior ali do sexto ao nono ano. E a geometria plana, pessoal, vocês sabem que as figuras clássicas, elas sempre estão lá, né? Você sabe que o quadrado sempre está lá, que o retângulo sempre vai estar lá, que o trapézio sempre vai estar lá, e o trapézio pega muita gente, o trapézio é uma pedra no sapato que muita gente esquece do trapézio, e o trapézio sempre vai estar lá, só que eles nunca põem o trapézio do jeito normal, eles viram o trapézio, põem de cabeça para baixo, tiram um pedaço dele, e o cara não visualiza que é um trapézio muitas vezes, né? Isso acontece bastante lá. Então, essas figuras clássicas, né, sem falar do círculo, né, a circunferência, o círculo sempre está presente ali na prova. Circunferência, principalmente comprimento de circunferência, é padrão, vai estar lá sempre questão de comprimento. Tem a folha que você dobra, dá o giro, qual é o comprimento do barbante, não sei o quê. Isso sempre vai estar por lá. São assuntos que aparecem ali dentro, que quando você vai investigar as questões de geometria plana, você chega muito bem, né? E aqui a gente não pode esquecer também que quando eu falo de geometria plana, quando eu estou falando dessas figuras planas, a gente sabe que a trigonometria sempre acompanha. Então, a trigonometria sempre está no meio, né? Um ângulo, um seno, um cosseno, uma tangente ali, vai estar sempre por ali, numa questão que ele vai trazer uma rampa, é a rampa ali da garagem, é a rampa ali ele inventa numa questão ali, põe uma rampa no quintal, não sei aonde que ele coloca da pessoa. E sem lembrar também de uma coisa que é sagrada também, que a gente não pode esquecer, que é o Teorema de Pitágoras, que salva
almas aí na prova, né? Que sempre você consegue resolver. Quando você está buscando e apanhando da figura, você consegue achar um triângulo e tacar Pitágoras ali e resolver a questão. Então, são assuntos que estão dentro de geometria plana que, quando você percebe que a prova sempre vem com esses caras, você se especializa nisso e chega para arrebentar, né? E aqui eu quero abrir também um outro parênteses para a presença dos polígonos, né? Polígonos regulares, eles também costumam trazer ali para discutir algumas coisas, mas com uma intensidade um pouquinho menor do que os outros que eu falei. Então, esses outros pode ir de cabeça, que você vai ver que você vai acertar muitas questões lá na prova de vocês. Então, assim, esses assuntos que eu citei aqui, se você está bem neles, se você entende como a prova traz ali, você vai chegar muito competitivo para a prova. São pouquíssimas vezes que você vai ter questão de geometria espacial no nível difícil. Normalmente, elas estão ali do fácil para o médio. Muitas vezes, eles trazem as questões de planificação que você viu lá na 4ª série. Eles cobram aquilo, às vezes, lá na prova. É uma questão que você não pode errar. Você não pode errar uma questão dessa. E, às vezes, aparece lá questão de planificação de figura lá. Então, você entendendo, captando essa estrutura da prova, você vai chegar para arrebentar, para tirar mais de 700, com certeza. Você vai chegar muito bem. Você quer complementar alguma coisa, Roberta? Vamos mostrar o próximo slide? Bora, só para mostrar para eles, assim, para eles terem um choque, né, de realidade. Isso. A gente já está acabando, tá bom, galera? Segura aí só mais um pouquinho. A gente precisa dar todas as informações que vocês precisam para arrasarem na prova na parte de matemática. Se vocês observarem essa tabulação que o Vinícius fez, e muito sabiamente ele colocou, olha aí a meta 1 em amarelo, vocês vão observar que esse grupo 1 é a matemática básica. Razão, proporção, unidade de medida e porcentagem. Então, quando você olha para esse esquema, você vê que a prova é dominada por essa parte que a gente considera muito fácil, muitas vezes deixa de estudar. Quantas vezes eu já vi aluno, eu foquei em função, eu foquei em geometria, e aí focou, aí a gente fica, tá, e aí? A hora que ele vai falar que estudou matemática básica, não estudou, e aí se perde no processo. Muita gente fala para a gente, quando chega, né, para mostrar como é que foi o rendimento nos anos anteriores, fala, olha, eu estudei isso, eu sei aquilo outro, e a gente vai analisar as provas, vai analisar as questões corretas, faltou o básico. Então, se você olha no Enem, a maior parte das questões aí, 30% delas, né, no Enem de 2019, foram baseadas aí na matemática básica, ok? 30% no de PPL, verde, mas olha aí a quantidade. A prova regular foi 50%. Opa! Prova, o PPL 30%, mas na prova mesmo. regular, na aplicação regular, que é a que vocês vão fazer, foi 50%. Metade da prova. E pensa aqui comigo, 45 questões, se você acerta metade, você já está muito à frente da maioria das pessoas que faz a prova. Ok? Então, a gente precisa analisar isso com cuidado, porque tem muita gente que perde tempo estudando a matemática avançada, pegando o livro de ensino médio e fazendo questão, e aí só olha, eu sei fazer essa questão, pula para a próxima. E não perde tempo no básico. E aí é onde você pode aí cair e se prejudicar na prova. Quando ele coloca ali, meta 3, a parte de geometria, pode olhar aí também que tem muitas questões, tá? 17% aí em 2019, ok? Então, ao analisar isso aqui, você tem uma estrutura, né? Você consegue olhar, analisar a prova de uma forma mais clara, do que só pegar, né, a prova lá impressa, olhar e saber separar as questões. Então, quando a gente tem uma análise aqui como essa, a gente sabe onde tem que focar. Pode completar, Vinícius. Observa aí, pessoal, como a professora Roberta mostrou. Para quem não entendeu o que é esse desenho, aquela parte de cima, Enem 2019, ali são as questões da prova de 2019. Eu mapeei no caderno azul onde estava cada assunto dos conteúdos que nós falamos para vocês. A prova é quase toda amarela. Esses pontos amarelos, esses quadradinhos amarelos ali, são questões de assuntos do grupo 1, tá? Do grupo 2 ali, vocês vão ver, a parte de estatística apareceu um pouco mais sutil, mas na edição de 2018 apareceu muito mais intenso. Nas edições anteriores, até esse ano, caiu um pouquinho menos. Mas veja, essa parte rosa, que eu destaquei em rosa,
são assuntos ali de função, né, logaritmo, exponencial, primeiro grau, segundo grau, e algumas de função trigonométrica, que eram questões que eu classifiquei como questões mais difíceis ali, foram questões mais pesadas, e olha a quantidade, né? Você tem ali um pouquinho no começo, como eu falei para vocês, ó, questão 137, 139, um pouquinho no meio e um pouquinho no final. Mas o resto da prova eram as questões, né, muito tranquilas, de médio para fácil ali. Né? Ou a prova PPL, a segunda aplicação ali, né, a gente já percebe uma divisão um pouquinho diferente, né? Mas você percebe ali uma predominância um pouco maior de geometria, competindo com as do grupo 1, mas veja que continua aquele esquema. A parte do grupo 1 liderando. A matemática básica sempre vai estar ali com uma intensidade bem maior do que as outras áreas. Isso aqui, pessoal, é muito importante vocês perceberem, tá? Eu passo para o próximo aqui, Rebeca. Pode, deixa eu só mostrar para eles aqui uma coisa que vocês vão perceber, que assim, ó, se a gente for analisar e pensar na função logaritmo, exponencial e trigonométrica como as mais difíceis, nós temos aí 6 questões em 45. Uhum. Então, se você não faz essas questões difíceis, mesmo assim você está à frente e pode escolher o curso que você quiser na universidade, porque você vai estar garantido. Uhum. Então, às vezes, o focar no que é difícil, né? E para dizer que tem aquele conhecimento que vai chegar na prova e fazer, não te garante a vaga. Não te garante a vaga, porque você acerta as questões difíceis, mas errou a básica, e aí a sua nota cai também. Ok? Vamos olhar o último? Vamos olhar o último aqui para vocês. Ó, pessoal, prova de 2017. Eu recuei um pouquinho para mostrar o seguinte, que eu falei para vocês que a de 18, a de 19, aliás, que foi que eu trouxe ali, né? Ela fugiu um pouco do padrão, porque a estatística veio menos. Mas eu resgatei a de 2017, a de 2018 é mais ou menos parecido. Estatística é o grupo 2, tá? Análise de gráficos e estatística a meta 2, grupo 2 ali que eu coloquei, que é o verdinho. Olha a prova de 2017, pessoal. É verde e amarelo, bandeira do Brasil, Licano. Razão, proporção, unidade de medida, porcentagem, matemática básica, estatística, análise de gráfico. Foi a prova quase toda, pessoal. O que é isso? Né? Se você entende, se você capta essa mensagem e treina muito essas questões, você chega arrebentando na prova. Né? A gente pode perceber ali, tanto em cima com o Enem PPL, quanto o Enem comum, né? O Enem aplicação regular, que a gente teve grupo 1, grupo 2, grupo 3, ali o rosa e o azul são esses brancos, tá? Eu esqueci de pintar, são esses que ficaram sem pintar. Então, há uma predominância enorme na prova desses grupos 1, 2 e 3. São as geometrias, a estatística e a matemática básica. É uma predominância tremenda na prova. É mais de 50% da prova. Tá? Então, isso aqui é importantíssimo o candidato que quer chegar competitivo no Enem, ele ter esse conhecimento. E a gente está trazendo isso aqui para vocês hoje. A gente separou esse momento justamente para entregar isso aqui para vocês perceberem, e aí, a partir daí, vocês buscarem a estratégia. Sem também deixar de lado de realizar o convite, né? Daqueles que quiserem estar conosco aí no Intensivão Enem, é só entrar em contato aí com a Denise, com o pessoal aí do Aprimorar, né? Que nós estaremos lá para destrinchar isso aqui com vocês ao longo desse segundo semestre, a partir de segunda-feira. Tá? Roberta, você quer reforçar mais alguma coisa? Acho que a gente pode abrir um pouquinho aí para dúvidas, né? Ver se alguém aí ficou com alguma dúvida. Se vocês entenderam como é que forma uma prova, né, de matemática, como é que eles elaboram. Então, a gente está falando isso baseado no Enem desde sempre, né? O Enem desde sempre teve esse formato. A gente analisou diversas provas, diversas questões. Então, a gente está falando assim com conhecimento de como você tem que estudar para uma prova do Enem, que sim, é diferente das demais provas que vocês vão fazer, de repente de um vestibular, de um concurso. Então, a gente precisa focar, né? Agora que o Enem está mais próximo, tá bom? A gente deixou aqui no chat os contatos para quem quiser aí participar do Telegram, entrar em contato aí no Instagram do Aprimorar, pelo Denise Brantes, os telefones de contato, e aí a gente abre aqui esse espaço para vocês, tá bom? Obrigada, Bia. A Bia Estamos aqui para isso mesmo, para ajudar, para esclarecer, né? Abrir os horizontes e saber onde vocês precisam focar. Exatamente. Alguém gostaria de destacar alguma coisa? Pode colocar no chat aí, pessoal. A Denise está chegando ali com a gente também.
A gente está abrindo aqui também já para reforçar com vocês. Segurem aí 5 minutinhos que a gente quer fechar aqui com um aviso importante aqui para vocês, né? A Denise tem uma mensagem importante aqui para a gente. Eu inicio aqui ou você já quer trazer aí a novidade, Denise? Não, pode iniciar, eu vou concluir. Então, perfeito, pessoal. Ó, a novidade que nós temos... É sua filha da Roberta. É verdade, é verdade. O que acontece, pessoal? Aqui é o seguinte, a gente está iniciando segunda-feira o Intensivão Enem, todas as matérias, né? Mas atendendo até a pedidos do pessoal, a gente resolveu também fazer as isoladas. E o pessoal sempre pede muito as isoladas dessas áreas que pontua mais, né? Então, a gente está abrindo aí uma turma de isoladas de matemática, então só de matemática, foco 100% no Enem, e uma turma de isoladas de redação. A gente sabe que quem foca no Enem sabe que uma das coisas mais importantes que nós temos, né? A prova vale 1.000 e a redação vale 1.000. Então, a redação tem o mesmo peso da prova inteira. Então, um texto ali de 30 linhas, você pode tirar uma nota, né, e que vai te jogar num patamar muito maior, às vezes, do que você vai conseguir tirar na prova, né? Então, a redação ela é essencial e fundamental para quem vai fazer o Enem. Então, tem uma específica de redação. O Aprimorar aqui já mostrou que tem experiência, que tem uma equipe capacitada. Caio está aqui com a gente, que é um dos alunos aí que fez o ano passado, participou aqui da preparação específica de redação também, e o resultado veio, né? Ele quase cravou o 1.000, né? E quem sabe um de vocês aí pode cravar o 1.000 ao longo desse ano aí, a gente vai ficar muito feliz de divulgar aqui o ano que vem para as outras turmas aí. Então, específica de redação com material top, né? A equipe gabaritada para vocês, deve começar aí, atendendo a pedidos do pessoal, a gente já está finalizando ali, mas quem quiser já pode entrar em contato com a Denise, e a específica de matemática, também por conta da relevância da área. A gente reforçou isso aqui com vocês, e a ideia é justamente ter aquele olhar, né, aquela lupa ali, aquele olhar, focar nessa área que pode ser um diferencial ali no curso desejado, e principalmente quem quer os cursos aí com notas mais altas, universidades concorridas, a matemática com certeza e a redação vão fazer a diferença. Denise, quer complementar? Quero. Eu vi, a Bia perguntou se as aulas eram online. Bia, em grupo, sim, tá? Porque a gente ainda não tem a segurança necessária, né, para fazer as aulas presenciais. Ano que vem, sim, com certeza, nós vamos ter as aulas todas presenciais. Se Deus quiser, essa pandemia vai embora. Mas individual, a gente consegue fazer presencial, porque uma pessoa só a gente consegue administrar bem essa questão de espaço lá no Aprimorar. Fica o meu convite para vocês, independente de participarem com a gente do intensivo, que vocês já tiveram uma amostra, vai ser 1h30, mas vai ser 1h30 que foi uma aula top dos meninos, mas lá as nossas aulas no intensivão é mão na massa. É baseada somente em exercícios, porque a aprendizagem só é ativa quando a gente põe a mão na massa. E lá, quem tiver interesse também, a gente conheça a minha página lá, tá aí, a Roberta colocou. Nós temos uma coisa muito importante, eu acredito muito no tripé da aprovação, que é estudo, estratégia e preparação emocional. O estudo está com vocês, não tem como alguém tomar esse lugar. A estratégia e a preparação com esses professores que eu, assim, só estou aqui e o meu sucesso eu devo muito a eles. E o emocional, gente, junto com o Cleiton, a gente consegue trabalhar. Eu e o Cleiton somos mentores e a gente vai conduzir o processo de cada um. Então, quando eu vi os professores falando assim, eu não sei, eu percebi que eu não sei probabilidade, eu não sei estatística. A gente, através dos exercícios, das técnicas que a gente vai ensinar, como caderno de erros, flashcards, os simulados, que vão ter o pós-prova do simulado, né? É onde a gente analisa o que vocês estão precisando melhorar. É um atendimento individual que está incluso já na proposta do intensivo. São de 15 em 15 dias. Temos a redação no intensivo já também com 16 aulas, com 2 correções por semana. Então, tem muita coisa para falar, eu acho que a gente já está há muito tempo aqui, né? E a gente sabe que mais de 1h30, que é o que nós programamos as nossas aulas, a concentração começa a cair um pouquinho, né? Tem alguém que está querendo entrar, mas maravilha, a gente está quase terminando aqui. Fica
todo no chat o convite para vocês conhecerem o Aprimorar. Eu digo que é a realização de um sonho. Eu não me imagino fazendo outra coisa, e eu me cerquei de pessoas assim, como vocês tiveram hoje um trailer. Tá joia? Amanhã convido a vocês para estar com a gente aqui, para conhecer essa parte toda da mentoria. Nós vamos fazer uma live falando sobre como vai funcionar a mentoria e o que é a mentoria. Tá? A gente acredita que em 45 minutos a gente apresente essa live amanhã, para vocês verem a diferença que faz ter alguém pegando na mão de vocês, que é isso que nós vamos fazer. Tá bom? Muito obrigada a todos, obrigada Vinícius, Roberta, show de bola. Eu até gostei um pouco de matemática hoje. Um pouquinho. Mas eu acho que se eu tivesse tido professores como vocês, eu não teria o trauma que eu tenho da matemática. Tá? Então, obrigada, gente. Valeu muito. Tá os telefones ali, a gente está à disposição. Tá joia? Beijo grande. Vou só interromper a gravação aqui. Perfeito, eu já vou Boa aqui noite, também, galera. vou aqui também direcionando, vou passar a palavra para a Roberta fechar para a gente aqui, mas quero agradecer a presença de todos vocês aí, foi um momento muito bacana, e conte com a gente aí, a ideia é nortear vocês, é trazer aqui conteúdo de qualidade para vocês, e a Denise já fez o convite, amanhã tem mais, amanhã é um foco na mentoria, no emocional, né? Já espalha para os colegas, já avisa para todo mundo, não perder. E nós tivemos uma semana inteira, então tem os vídeos aí, ficou gravado, a de hoje está gravada, vai ficar lá no Telegram do Aprimorar, e eu vou colocar no canal do YouTube do Aprimorar também, que eu vou disponibilizar lá no Instagram, no Telegram também, para que vocês possam assistir. Quem perdeu as lives, né, os encontros da semana toda, possa assistir, né, e possa acompanhar tudo que foi dito. Então, só agradeço aqui o espaço, a oportunidade, a Denise, a parceira ali, Roberta, e vocês também, e deixando agora com a Roberta aí para fazer o fechamento. Então, vamos lá. Só quero agradecer a vocês pela paciência, por estar aqui participando com a gente e entendendo aí como é que vocês vão alcançar o sucesso, né? Adorei a fórmula, Vinícius, que o sucesso aí, ele depende, sim, da sua atitude de conhecimento. E qual foi a outra palavrinha? Deixa eu abrir aqui. Olha lá a fórmula para todo mundo ver, ó, essa aqui, ó. Sucesso é igual a conhecimento, experiência Isso aqui e foi a atitude. ideia da Denise, essa sacada foi da Denise aqui, ó. Arrasou demais. A gente precisa, né, trabalhar todas essas áreas aí com vocês. A atitude vem muito aí da mentoria. Não percam a live de amanhã. A gente sabe que é sexta-feira, mas a gente precisa focar aí e mostrar para vocês como alcançar isso e como faz diferença na hora de realizar uma prova, né? Até o lado emocional, como é que ele vai atingir vocês. Então, não perca, vai ser muito bacana. Nós estamos à disposição de vocês, não só eu, como Vinícius, a Denise, como toda a equipe, todos os professores, estamos aqui para acolher vocês e para mostrar que é possível sim, tá bom? Apesar da matemática aí ser um bicho-papão, a gente consegue mostrar para vocês que é possível não só ter uma boa nota aí no Enem, mas alcançar o objetivo que vocês quiserem. Boa noite e estamos aqui à disposição. Valeu, gente. Até amanhã.